O milionário revela o segredo da mala da mendiga negra, expulsa pela própria filha. Era uma noite escura e chuvosa, quando Dona Lourdes, uma lavadeira de pele negra e sorriso acolhedor, se viu jogada ao relento, segurando a única mala que possuía. A cidade alta, cheia de luzes e sonhos, parecia zombar de sua miséria. A bolsa, um símbolo de esperança, guardava mais do que roupas. Guardava memórias, sacrifícios e uma vida inteira dedicada à filha, Patrícia. Os ecos da discussão ainda reverberavam em sua mente. Você é um fardo, eu não aguento mais. As palavras da filha, cortantes como facas, ecoavam a cada batida do seu coração, que doía ao imaginar o que tinha sido feito de sua história. Lourdes havia vendido sua aliança de casamento, aquele único pedaço de ouro que a ligava ao primeiro amor, apenas para garantir que Patrícia estudasse em uma escola de elite, cercada por crianças ricas. Ela passava as noites em claro, lavando roupas alheias sob a luz amarela de um lampião, sonhando em proporcionar uma vida melhor para a filha. Mas, após anos de luta, sua dedicação parecia ter sido em vão. Patrícia agora era uma jovem obstinada, ambiciosa, que se esqueceu da mãe que fizera tantos sacrifícios. Num dia, Patrícia chegou em casa com roupas da moda, um carro novo e um ar de superioridade. Mãe, eu não posso perder meu tempo com você. Você não entende a pressão que eu estou vivendo. Aquela foi a gota d'água. As paredes daquela casa pequena, que haviam sentido o cheiro de amor e luta, agora foram palco da angustiante expulsão da mãe. Vá, Dona Lourdes. Você não pertence mais a este lugar. Patrícia gritou, inflexível. Com o coração destroçado, Lourdes não tinha para onde ir. Passou a noite vagando pelas ruas. A cidade que antes era seu lar, agora parecia um labirinto sem saída. Foi aí que avistou o lar de idosos, iluminado e acolhedor. Algo dentro dela mudou. Não estava pronta para desistir. Ao entrar, encontrou afeto e carinho entre aqueles que também conheciam. A dor da rejeição. Enquanto isso, Patrícia vivia uma vida de aparências. O status, os bens e as festas não a preenchiam. Aquela busca incessante por validação a deixou sozinha, cercada por pessoas que não a conheciam. Ela olhava para o reflexo no espelho e se perguntava: quem sou eu? A falta de amor tornava tudo insípido. Em momentos de solidão, lembrava-se da risada da mãe, de seu abraço caloroso e de como ela sempre esteve lá, apesar de tudo. E então o destino trouxe as duas de volta ao mesmo ponto. Lourdes, agora mais forte, redescobriu sua dignidade. Um terreno herdado, antes guardado em segredo, era seu chave para construir uma nova vida. Naquele reencontro, Lourdes lançou luz sobre a verdade mais valiosa de todas. O amor é o que realmente importa. Patrícia, ao olhar nos olhos da mãe, começou a ver além da dor, além da rejeição. O que restaria daquela relação fragmentada? Será que Patrícia estava disposta a reconstruir os laços partidos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Lourdes olhou nos olhos da filha e naquele momento havia uma mistura de dor e esperança. Patrícia, por sua vez, parecia hesitar, como se uma parte dela quisesse se aproximar. Mas a máscara de indiferença a mantinha longe. O silêncio pairou entre elas, pesado e incômodo. Quando Lourdes começou a falar, suas palavras saíram entrecortadas. Filha, eu só queria. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortante ecoou pela sala. Uma mulher, com cabelo desgrenhado e raiva cintilando nos olhos, entrou de repente no pequeno lar. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Ela berrou e Patrícia, pasma, ficou a olhar para a estranha confusa. Quem é você? Lourdes perguntou, o coração acelerando. A mulher era desconhecida, mas algo em seu olhar a deixava inquieta. Sem responder diretamente, a mulher encarou Patrícia com um desprezo absoluto. Eu avisei você. Não se envolva com essa farsa. Uma tensão estrondosa encheu o ar. Patrícia, claro, não entendeu. O que está acontecendo, Sandra? Era o nome da mulher. E ao pronunciar, Patrícia pareceu reconhecer algo. Você não deveria estar aqui. A mãe não é o problema, sou eu. Você não tem o direito de vir aqui. Seu tom tornava-se nervoso. Você não sabe de nada. Você vive na sua bolha e ignora tudo que está por trás dessa felicidade falsa. Eu sei o que ela fez com a sua vida. Sandra se virou novamente para Lourdes com um desprezo cortante. Você destruiu a vida da sua filha. As palavras de Sandra pairaram no ar como uma bomba. Lourdes sentiu um aperto no peito. O que você está dizendo? O que eu fiz? Perguntou, sua voz trêmula. A mulher olhou de volta para Lourdes, seus olhos cheios de fúria e uma revelação que parecia não ter limite. Você não é a mãe que Patrícia pensa que é. Você a abandonou. Você nunca a amou de verdade. Você é uma fraude. Patrícia ficou paralisada, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ela balançou a cabeça, sem entender, sem acreditar. Não, não pode ser verdade. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. É tudo verdade, Patrícia. Sua nova mãe adotiva, essa mulher aqui, Sandra apontou para Lourdes. Sou eu. Você foi tirada dela quando era bebê. Não há amor perdido. Por que ela nunca foi sua mãe? O mundo de Patrícia desmoronou instantaneamente. Todas as memórias, todos os momentos bons que tinha com Lourdes pareciam agora sombras de uma mentira. A confusão tomou conta de seu coração e, de repente, a relação que ela tinha com a mulher que chamava de mãe foi colocada em xeque. Lourdes, em choque, sentiu sua respiração falhar. Como é impossível, não pode ser verdade. Os ecos da verdade a atingiam como uma tempestade, dilacerando suas paredes de proteção. Sentiu-se exposta, vulnerável. Pensou em tudo o que viveu, todos os sacrifícios. Como alguém poderia contestar isso? Patrícia deu um passo para trás, seu corpo trêmulo. Então quem sou eu? O que você fez? Sua voz, outrora cheia de indignação, agora estava cheia de medo e confusão. A sala parecia girar, e os dois lados da história estavam prestes a entrar em colisão. Onde estava a verdade? O que mais havia escondido? E mais importante,
Será que o amor poderia resistir a essa revelação devastadora? A reviravolta ressoava nos corações de ambas, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O que Lourdes faria agora? E Patrícia, como poderia enfrentar essa nova realidade? A história delas estava prestes a mudar de uma forma que nenhuma delas poderia prever. A sala parecia girar, e os dois lados da história estavam prestes a entrar em colisão. Onde estava a verdade? O que mais havia escondido? E mais importante, será que o amor poderia resistir a essa revelação devastadora? Patrícia quis confiança. Você não é minha mãe? A voz de Patrícia saía entrecortada, carregada de dor. Lourdes sentia que o mundo desmoronava ao seu redor, enquanto tentava encontrar palavras. O ar pesado se tornava insuportável. Patrícia, isso não é verdade. Eu estive com você desde sempre. Não, você não pode fazer isso. O do que eu passei, tudo. Patrícia gritou, e suas palavras pesavam como pedras. Mas antes que a discussão pudesse se intensificar, um barulho estourou do lado de fora. Um vidro quebrou. Os três se viraram aturdidos. O som do vidro quebrando fez crescer a inquietação. E, de repente, a porta se abriu violentamente. Um homem de aparência desleixada e olhar vazio entrou. Sua presença era assustadora. Patrícia! Ele gritou, com uma voz que parecia à beira da loucura. Você não devia estar aqui. Você precisa vir comigo. Patrícia estava paralisada, seus olhos arregalados. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula, enquanto Lourdes se colocava defensiva. Eu sou seu pai, ele respondeu, ofegante. A sala ficou em silêncio. O que Patrícia acabara de ouvir parecia mais uma trama de filme do que a realidade. Ela se virou abruptamente para Lourdes, buscando uma explicação em seu olhar. Lourdes, em choque, balançou a cabeça. Isso não pode ser verdade, Patrícia murmurou. Você mentiu sobre tudo. Era a acusação que feria Lourdes, que até então acreditava que seu mundo era baseado em verdades inabaláveis. Eu não menti. Eu não sabia. Lourdes disse, a voz embargada. O homem começou a avançar. Seu olhar intensificava a tensão. Ela não sabia? A mãe de você acha que tem é uma impostora. Ela me sequestrou. Você foi tirada de mim e da sua verdadeira família. O homem estava exaltado e sua energia frenética preenchia o espaço como um veneno. Basta! Patrícia gritou, com lágrimas brotando dos olhos. A veracidade da história parecia impossível, mas uma parte dela começava a acreditar. A dor e a confusão se entrelaçavam, enquanto lembranças de sua infância surgiam. No fundo, uma pequena voz sussurrava que talvez houvesse algo mais. A sala era pequena, mas a tensão fazia tudo parecer claustrofóbico. A mulher chamada Sandra observava tudo. A satisfação dançando em seu olhar. Parecia que já sabia de algo mais. A verdade sempre vem à tona, Patrícia. Você precisa saber quem realmente é. Você não é só a filha de Lourdes. Você tem muito mais a descobrir. As palavras de Sandra se infiltraram na mente de Patrícia, cada sílaba como uma gota de veneno. O homem olhou para Lourdes com um desprezo profundo. Você destruiu a vida dela. Tudo que construímos em cima de mentiras. Lourdes, sentindo o peso massivo da situação, tentava encontrar uma saída. Não, por favor, não a leve. Mas Patrícia já estava em um abismo de dúvidas.
O que era amor? Era tudo uma ilusão? Me conte tudo, eu não aguento mais essa incerteza. E naquele momento, um ladrão de emoção e incerteza invadiu a cena. Um movimento rápido e furioso, um tiro ecoou no ar. O som foi ensurdecedor, enredando todos em um espiral caótico de choque. Patrícia se virou, o corpo travado. O homem caiu e a realidade parecia parar. A sala ficou em silêncio, um silêncio sufocante. O que aconteceu? O que aquilo significava para a busca de identidade de Patrícia? O que Lourdes faria agora? A verdade se dividia em 1000 partes, como cristais quebrados. A certeza e a dúvida se mesclavam. E Patrícia se perguntava quem ela realmente era. O futuro, agora mais incerto do que nunca, pairava como uma sombra arrogante. O que mais poderia acontecer nesta história? O silêncio na sala era ensurdecedor. O homem caído no chão, com o olhar perdido, fez o coração de Patrícia acelerar. Ela sentiu o mundo girar, a mente cheia de perguntas sem respostas. A imagem da mulher que chamava de mãe agora parecia embaçada. Quem era ela de verdade? Patrícia, venha comigo, agora! O homem gritou, com a voz rouca e desesperada. Ele parecia frágil, mas a intensidade em seus olhos revelava uma força latente, como se sua vida estivesse em jogo. Sem pensar, ela hesitou, medindo as palavras. Pai? A palavra saiu como um sussurro, uma pergunta que se misturava com dúvidas. Lourdes, agora paralisada, tinha o olhar fixo na cena. Você não pode acreditar nele! Lourdes gritou, a voz estremecida de pavor. Ele te abandonou! O homem se levantou lentamente, os joelhos tremendo, os olhos ardendo de uma verdade que Patrícia ainda não conseguia entender. Você mentiu pra mim? Mãe! O choro de Patrícia se misturava ao caos da situação. A verdade a esmagava como um peso insuportável. E se tudo aquilo fosse uma ilusão? Me diz que isso não é verdade! Me diz que isso não é verdade! O homem, agora de pé, deu um passo em direção a ela. Patrícia, você é minha filha. Eu sempre estive à sua procura. As palavras dele eram como lâminas, rasgando o véu da felicidade que ela pensava ter construído com Lourdes. Sandra, que assistia a tudo, se aproximou com um sorriso malicioso. Viu como as cartas sempre são reveladas? Cada um com seus segredos? Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. A tensão aumentou e o ambiente ficou carregado. O passado estava à porta, pronto para desmoronar tudo. Segredos? A palavra ecoou na mente de Patrícia. Quais segredos? O rosto dela se contorcia de confusão. As peças do quebra-cabeça estavam soltas e o que ela tinha como verdade estava prestes a se desintegrar. Você acha que tá sozinha nessa história? Sandra interrompeu rindo de forma sarcástica. Tem tanta coisa escondida. Seu pai não é o único que tem segredos. A sua mãe, essa mulher que você ama, também tem muito a esconder. Patrícia fez uma pausa e cada palavra de Sandra parecia enterrar a esperança como uma pá de terra. O que você quer dizer? O que mais poderia ser escondido? O desespero crescia, o medo convidando a incerteza a entrar. Então, o olhar de Sandra mudou e num movimento brusco ela se virou. Dona Lourdes, você realmente pensou que conseguiria escapar disso? A verdade sempre vem à tona. E você, minha querida, não poderá fugir do passado. O tom dela indicava que a revelação estava por vir, enquanto Lourdes tentava encontrar uma resposta ou um modo de se defender. O homem que se dizia pai sorriu,
uma expressão que Patrícia nunca tinha visto antes. A verdade é que você não é apenas minha filha. Você também é filha de Sandra. O impacto dessas palavras fez Patrícia estremecer. Como assim? A mente dela girava. A sala, que antes parecia pequena, agora era um labirinto de emoções. Todos os olhares se voltaram para Sandra, enquanto a verdade começava a se revelar, impotente diante do pânico que se formava. Eu sou uma estranha nessa história, ela disse, a voz suave, mas cortante. Você é parte de um jogo que começou muito antes de você nascer. Patrícia mal conseguia respirar. Você me disse que era minha mãe! Lourdes protestou, a voz tensa e trêmula. Como você pôde fazer isso? O espaço entre elas parecia um abismo, e cada segredo desvelado era uma camada a mais de dor. Com a revelação pulsando nas paredes daquela sala já pequena, Patrícia ficou confusa, sem saber em quem confiar. A linha entre amor e traição se misturava, e uma pergunta gigantesca ecoou em sua mente. Quem ela realmente era? O que significava tudo aquilo? O futuro agora parecia mais sombrio e cheio de incertezas. Uma reviravolta inesperada tinha mudado tudo, deixando apenas um imenso vazio à espreita, enquanto os laços que deveriam unir estavam prestes a se romper. O silêncio na sala era insuportável. O homem caído no chão, os olhos perdidos, parecia pedir ajuda com um olhar vazio. Patrícia sentia o coração aos pulos. Cada batida ecoava como um trovão na sua mente conturbada. A revelação estava pesando como um par de algemas sobre suas mãos. Quem é você? Ela repetia. A dúvida agora era uma sombra crescente. A figura do homem estava se transformando em um fantasma, levando com ela todas as certezas construídas em anos de amor. Você não pode ser meu pai. Abaixo daquela. Quem sou Lourdes, que virou todas as suas esperanças em mentiras? Lutava para encontrar as palavras. Ele não pode ser de verdade. Eu sempre estive aqui para você, Patrícia. A voz dela tremia de desespero, e Patrícia a encarou com um olhar carregado de frustração. A figura materna, que sempre foi um refúgio, agora parecia um espinho em sua alma. E se ele estiver certo? A pergunta escapuliu como um sussurro. A sala parecia girar. Tudo aquilo era uma armadilha. Uma verdade ardente, feita de segredos. Entretanto, antes que qualquer um pudesse responder, o barulho ensurdecedor de sirenes cortou a atmosfera tensa. Polícia! Uma voz masculina soou do lado de fora, os passos pesados. Se aproximando rapidamente, Patrícia sentiu um nó na garganta. Sua mente estava em chamas. A verdade poderia se desintegrar diante de seus olhos, mas todos ali pareciam mais preocupados com suas próprias verdades do que com a dela. Saia do caminho! O homem que se dizia pai gritou, suas mãos passando pelo cabelo desgrenhado e pálido. Eu não tenho nada a perder. Eu preciso levar você. A frustração se transformou em desespero absoluto. Ele avançou, mas Patrícia recuou, sentindo como se o chão sumisse sob seus pés. Não! Patrícia, não o siga! Lourdes gritou, mas suas palavras soaram como ecos distantes. O homem se lançou adiante, tentando agarrá-la, e nesse momento, uma série de passos pesados ecoaram na sala. A porta se abriu e um grupo de policiais entrou, suas expressões sérias. A tensão se transformou em confusão. Acalmem-se! O que está acontecendo aqui?
Um dos policiais mandou a arma em punho. O outro, com a calma programada, olhou de Patrícia para Lourdes. Nós recebemos uma denúncia anônima. Patrícia, confusa, balançou a cabeça como se quisesse acordar daquele pesadelo. Uma denúncia? Do que vocês estão falando? Ela sentiu seu peito apertar. Uma premonição assombrando sua mente. O homem, agora cercado, virou-se para os policiais. Eles estão me prendendo sem motivo. Nesse preciso momento, uma mulher entrou correndo, cabelo solto e olhos arregalados. Por favor, não levem. Eu preciso explicar. Ela parou ao lado de Patrícia e um reconhecimento menor que um grão de areia se acendeu dentro dela. Sou eu que vocês procuravam. O caos tomou conta da sala. Lourdes olhou para a mulher e depois para Patrícia. Quem é ela? A voz de Lourdes falhou. O homem que se dizia pai, a mulher que acabara de entrar. A revelação estava se aglomerando como nuvens negras. E estavam todos ali, juntas, prontas para explodir. Eu sou sua irmã, a mulher gritou. E o impacto das palavras foi semelhante a uma tempestade. Patrícia ficou paralisada, sem saber como reagir. Uma irmã? A verdade era uma espiral de mentiras. E agora Patrícia sentia que estava perdendo o controle. Como assim, irmã? A palavra parecia dançar no ar. E a sala virou um cenário de confusão. Patrícia olhou para Lourdes, depois para o homem. Tudo estava desmoronando. A ideia de uma irmã, uma história inteira de família escondida sob um manto de segredos, fez seu mundo girar. Mentirosos! Todos vocês! O palpite ecoou. O homem, a mulher, todos diziam coisas que não faziam sentido, e Patrícia se perguntava se a verdade alguma vez poderia ser cheia de amor. O que havia mais por trás dessa máscara de dor? A sala permaneceu tensa, cada segundo se arrastando como uma eternidade. As sirenes ainda uivavam do lado de fora, um lembrete constante de que a realidade não podia ser ignorada. Qualquer coisa poderia acontecer. E agora? A pergunta pairava no ar, sem resposta, desafiando Patrícia a descobrir o que mais havia debaixo da superfície. A sala ainda estava repleta de tensão, e Patrícia mal tinha absorvido a revelação de que tinha uma irmã. O coração dela disparava, cada batida era como um grito silencioso. E Sandra, com aquele sorriso enigmático, parecia como uma sombra que pairava sobre tudo. O que mais ela estava escondendo? O que mais iria mudar? Patrícia, por favor, não acredite nela, implorou, a voz trêmula repleta de medo. Os policiais olhavam, mas o barulho crescente de sirenes do lado de fora parecia se misturar à confusão que reinava ali dentro. Eu não sei em quem acreditar, Patrícia gritou, os olhos cheios de lágrimas. É tudo loucura. Um momento estou ouvindo que você é minha mãe, e agora Sandy, sua irmã, aparece do nada. O desespero a envolvia como uma nuvem densa. Sandra, percebendo a fraqueza da situação, respirou fundo. Patrícia, você precisa saber a verdade. Não sou apenas sua irmã. Eu sou a única que pode te ajudar a entender quem você realmente é. As palavras dela causaram um calafrio nas costas de Patrícia. Que jogo era esse? A mulher do outro lado da sala. A mãe, que sempre fora um abrigo, agora parecia perdida. Sua irmã? Como você se atreve a... Lourdes balbuciou, mas a voz mal saiu. Os policiais
estavam cada vez mais inquietos, percebendo o aumento no tom da conversa. É isso mesmo, mãe? Patrícia virou-se, os olhos fixos em Lourdes, como se fosse a última instituição de confiança que ela tinha. Você sabia disso? Sobre a Sandra? Antes que Lourdes pudesse responder, algo mudou abruptamente. Um ruído estrondoso ecoou do lado de fora, e a porta foi aberta com força. Um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. Suas vozes autoritárias gritavam ordens, enquanto a situação se tornava um caos instantâneo. A sala, que já era um turbilhão de emoções, agora parecia um campo de batalha. Todos no chão! Um dos homens gritou, apontando uma arma para o grupo. O desespero tomou conta da sala. Patrícia teve um estalo. Tudo se tornou palpável. A dor, a confusão, o medo intenso. Lourdes puxou Patrícia para perto, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. As vozes se entrelaçavam em gritos e fora da janela podiam-se ver mais policiais se aproximando. O homem que alegava ser pai estava se debatendo, tentando entender o que estava acontecendo. Patrícia achou que estava vivendo um pesadelo, um filme de ação que não fazia sentido. Lourdes, precisamos sair! Patrícia gritou, empurrando a mãe para um canto. Ela mal conseguia respirar, e a sala estava cheia de tensão e gritos. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? Patrícia, me escute! Sandra gritou, sua voz cortando através do caos. Eu sei de segredos que você nunca imaginou. Segredos sobre sua verdadeira origem. A encarou, o rosto pálido enquanto tentava entender. O corpo dela estava em alerta. Antes que pudesse responder, um tiro disparou. O eco se espalhou como um trovão. E Patrícia sentiu um ímpeto de empurrar Lourdes para longe. Uma forma escura caiu e o caos se intensificou. Os policiais se moveram rápido, tentando controlar a situação. Mas o mais chocante estava por vir ao chão. O homem que afirmava ser seu pai se levantou lentamente, mostrando que havia sido apenas uma encenação. Ele não estava ferido. Não se movam! Nós temos o que queremos. A voz dele ressoou forte. Patrícia, agora paralisada, olhou espantada. O jogo havia mudado novamente. Todas as verdades que conhecia estavam desmoronando. E assim, naquele emaranhado de mentiras e verdades, o mundo de Patrícia virou de cabeça para baixo. As revelações pareciam infinitas, cada uma mais devastadora que a anterior. Quem eu sou? O que está acontecendo? Patrícia murmurou, enquanto o ar à sua volta parecia ficar raro. O futuro, agora, estava encoberto por um denso nevoeiro de incertezas. A revelação estava próxima de desabar em algo ainda mais profundo. E Patrícia se preparava para enfrentar o que viria. O que mais estava escondido nas sombras que a cercavam. O silêncio na sala ainda era sufocante. E Patrícia sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O tiro havia reverberado pelo ar e quando o homem se levantou, Patrícia ficou rigidamente paralisada, as palavras escapando de sua mente. Era uma encenação! Tudo isso é uma armadilha! Uma parte dela queria acreditar que o pesadelo acabaria, mas o clima tenso estava longe de se dissipar. Patrícia! Lourdes gritou, o medo estampado no rosto. Mas Patrícia já estava tão envolvida em sua confusão interna
que mal ouviu. O homem se aproximou novamente, a fúria nos olhos. Você nunca vai saber a verdade. Não se deixe manipular. Justo nesse instante, tudo explodiu em caos. Uma explosão ensurdecedora fez as janelas estourarem e o vidro voou pelo ambiente. Patrícia se jogou para o lado, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. O que está acontecendo? Gritou, buscando encontrar Lourdes, mas o cenário era um turbilhão de corpos e gritos. Os policiais, pegos de surpresa, se abaixaram enquanto o homem que dizia ser seu pai tentava escapar. Patrícia não podia acreditar no que via. Aquela sala, que antes estava apenas repleta de mentiras e segredos, agora era um campo de batalha. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas agora pareciam distantes, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ela teve uma percepção relâmpago. Sandra não estava ali apenas como irmã. Algo na expressão dela mudara, mais obscura do que antes. Patrícia, precisamos sair! Ele não é quem você pensa! Gritou Sandra, mas a voz parecia perdida no meio do barulho. Lourdes, ao lado de Patrícia, puxou-a mais para perto. Você não pode acreditar em nada do que vem de lá. Mas Patrícia já estava mergulhada demais na incerteza. Quem é você realmente? O que você esconde? A pergunta vibrava na sala e o ambiente congelou por um momento. Antes que Lourdes pudesse responder, a situação atingiu um nível insuportável. Outro grito estrondoso ecoou enquanto o homem que afirmava ser seu pai cai sob o peso de uma arma. Patrícia parou. Ele não estava ferido, mas estava ensanguentado. Não pode ser! O que está acontecendo? Então, com um movimento rápido, Sandra se virou. Eu sabia que você descobriria. Todos nós sabíamos! Patrícia ofegou. O que você quer dizer? Sua voz falhou. A cada palavra dizia mais e mais sobre o que era verdadeiro. Eu sou mais do que sua irmã. Eu sou a razão de tudo. Você é uma peça em um jogo que começou antes de você nascer. Você é a herdeira de um legado que nunca quis. As palavras dela eram como facadas e cada sentido estava desmoronando. O choque percorria a mente de Patrícia como um rio turbulento. O que você está dizendo? Isso não é verdade! O mundo que ela conhecia estava se desfazendo. Falha verdade. As revelações caíam sobre ela como uma tempestade. A conexão com Sandra aprofundava ao mesmo tempo que a afastava. E Lourdes gritava por ela, mas Patrícia sentia que estava presa em um abismo escuro. A verdade é que você não só é filha de Lourdes e do homem. Você é a única que pode acabar com tudo isso. As palavras de Sandra eram como um eco distante, um chamado incessante. Naquele momento, Patrícia percebeu que tudo o que ela pensava ser sua vida era uma ilusão. Ela se virou para Lourdes, o olhar cheio de perguntas. Mãe, o que você sabe? O que mais está escondido? Mas antes que qualquer um pudesse responder, um alucinado avanço de homens encapuzados irrompeu, interrompendo a cena. E o que se seguiu? Bênção, mas uma maldição que poderia moldar sua vida para sempre. Como se ela tivesse sido escolhida para algo mais. Algo que poderia transformar não apenas sua história, mas a história de todos ao seu redor. O futuro estava coberto por um véu de misérias.
onde cada passo poderia ser a queda para a verdade mais devastadora que já conhecera. O que mais estava guardado? O que seu coração realmente desejava? A tensão pairava no ar enquanto Patrícia entrelaçava as respostas. O silêncio na sala ainda era sufocante e Patrícia sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O tiro havia reverberado pelo ar e quando o homem se levantou, Patrícia ficou rigidamente paralisada. É uma encenação! Tudo isso é uma armadilha! Uma parte dela queria acreditar que o pesadelo acabaria, mas o clima tenso estava longe de se dissipar. Patrícia! Lourdes gritou, o medo estampado no rosto. Mas Patrícia já estava tão envolvida em sua confusão interna que mal ouviu. O homem se aproximou novamente, a fúria nos olhos. Você nunca saberá a verdade. Justo! Nesse instante, tudo explodiu em caos. Uma explosão ensurdecedora fez as janelas estourarem e o vidro voou pelo ambiente. Patrícia se jogou para o lado, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. O que está acontecendo? Gritou, buscando encontrar Lourdes. Mas o cenário era um turbilhão de corpos e gritos. Os policiais, pegos de surpresa, se abaixaram enquanto o homem que dizia ser seu pai tentava escapar. Patrícia não podia acreditar no que via. Aquela sala que antes estava apenas repleta de mentiras e segredos, agora era um campo de batalha. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas agora pareciam distantes, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ela teve uma percepção relâmpago. Sandra não estava ali apenas como irmã. Algo na expressão dela mudara, mais obscura do que antes. Patrícia, precisamos sair! Ele não é quem você pensa! Gritou Sandra. Mas a voz parecia perdida no meio do barulho. Lourdes, ao lado de Patrícia, puxou-a mais. Para perto! Você não pode acreditar em nada do que vem de lá. Mas Patrícia já estava mergulhada demais na incerteza. Quem é você realmente? O que você esconde? A pergunta vibrava na sala e o ambiente congelou por um momento. Antes que Lourdes pudesse responder, a situação atingiu um nível insuportável. Outro grito estrondoso ecoou, enquanto o homem que afirmava ser seu pai cai sob o peso de uma arma. Patrícia parou. Ele não estava ferido, mas estava ensanguentado. Não pode ser! O que está acontecendo? Então, com um movimento rápido, Sandra se virou. Eu sabia que você descobriria. Todos nós sabíamos. Patrícia ofegou. O que você quer dizer? Sua voz falhou. A cada palavra dizia mais e mais sobre o que era verdadeiro. Eu sou mais do que sua irmã. Eu sou a razão de tudo. Você é uma peça e um jogo que começou antes de você nascer. Você é a herdeira de um legado que nunca quis. As palavras dela eram como facadas e cada sentido estava desmoronando. O choque percorria a mente de Patrícia como um rio turbulento. O que você está dizendo? Isso não é verdade! O mundo que ela conhecia estava se desfazendo. Fale a verdade! As revelações caíam sobre ela como uma tempestade. A conexão com Sandra aprofundava ao mesmo tempo que a afastava. E Lourdes gritava por ela.
Mas Patrícia sentia que estava presa em um abismo escuro. A verdade é que você não só é filha de Lourdes do homem. O casamento não pode acabar com tudo isso. As palavras de Sandra. Um chamado incessante. Naquele momento, Patrícia percebeu que tudo o que ela pensava ser sua vida era uma ilusão. Ela se virou para Lourdes, o olhar cheio de perguntas. Mãe, o que você sabe? O que mais está escondido? Mas antes que qualquer um pudesse responder, um alucinado avanço de homens encapuzados irrompeu, interrompendo a cena. E o que se seguiu foi um medo que tomou conta do ambiente. O que Patrícia achava que era sua verdade, agora estava se transformando em uma teia de enganos. Ela se sentiu perdida, conectada, mas desconectada por trás de cada revelação. Era um jogo disfarçado. E Patrícia estava prestes a descobrir que um legado não era apenas uma bênção, mas uma maldição que poderia moldar sua vida para sempre. Como se ela tivesse sido escolhida para algo mais. Algo que poderia transformar não apenas sua história, mas a história de todos ao seu redor. E então, no meio de todo o grito e agitação, um dos homens encapuzados avançou e gritou algo que fez o coração de Patrícia disparar. A herança não é só sua, Patrícia. Você não é a única. Você é um peão. Todos nós temos nossos segredos e cada um de vocês vai pagá-las. E com isso, as verdadeiras ligações entre todos, que até então eram uma nuvem de confusão, começaram a ficar claras. O ambiente gelou. Patrícia olhou para os lados, buscando qualquer rosto que pudesse dar sentido ao que acabara de ouvir. Ela não era a única. O que mais havia escondido sobre sua verdadeira origem? O que realmente significava tudo isso? O futuro, agora, parecia encoberto por um denso nevoeiro de incertezas. A revelação estava próxima de desabar em algo ainda mais profundo. E Patrícia se preparava para enfrentar o quê? Viria. O silêncio na sala ainda era sufocante. Patrícia sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O homem encapuzado havia lançado a bomba e as palavras dele reverberavam em sua mente. Ela não era a única. O que isso significava? O que mais estavam escondendo? A tensão aumentava enquanto Sandra olhava a irmã com um misto de preocupação e nervosismo. Patrícia, a verdade é muito mais complicada. Mas antes que pudesse terminar, um forte estrondo interrompeu o clima pesado. A porta se escancarou e mais pessoas armadas entraram, cercando o local. Patrícia congelou. Quem são eles? Sua voz tremia. Os novos intrusos encobertos por máscaras pareciam prontos para qualquer coisa. A sala estava atulhada de gritos e a adrenalina do momento puxava todos para o abismo de confusão. Saia do caminho! Todo mundo no chão! Um dos homens gritou, empunhando uma arma. Patrícia estremeceu, seu coração disparando. E nesse momento turbilhonante, um som estonteante ressoou. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés e o mundo parecia desabar ao seu redor. Ela se jogou para o lado, justapondo-se a Lourdes e Sandra, enquanto o caos dominava o espaço. E uma névoa densa envolveu tudo. Patrícia ofegava, buscando entender o que estava acontecendo. Isso não pode ser real! A realidade era um pesadelo insuportável. E então, no meio daquela confusão, algo pegou Patrícia de surpresa. Uma figura conhecida na multidão. Um rosto familiar.
Era o ex-namorado dela, Marco. Ele estava ali, no meio do confronto, com uma expressão de desespero. Patrícia, corre! Ele gritou, a voz desesperada cortando através do barulho imenso. O coração dela parou. Marco, o que você está fazendo aqui? Mas não havia tempo para respostas. O tumulto continuava e ele se aproximava segurando a mão dela. Eu não sei como, mas eu estou aqui para te proteger. Precisamos sair, agora! As lembranças de seu relacionamento surgiram. Um misto de amor e dor. Em meio à confusão, Patrícia não sabia se deveria confiar nele. E como se o universo tivesse ouvido suas angustiosas dúvidas, uma nova reviravolta aconteceu. O homem que havia se declarado pai dela, agora caindo, olhou para eles com desespero. É você, Marco? Isto não pode acontecer. Patrícia estremeceu, sua mente girando freneticamente. O que você sabe sobre ele? Ela se virou para Lourdes, buscando alguma explicação. Mas a expressão de surpresa na mãe só aumentava suas dúvidas. O que ele tem a ver com isso? O homem estava desesperado, a voz tremendo. Ele não pode ficar aqui! O legado é nosso, Marco! A frase ecoou e Patrícia sentiu uma dor profunda na alma, como se as respostas estivessem flutuando na atmosfera, quase visíveis, mas nunca alcançáveis. Legado! O que você quer dizer com isso? Patrícia perguntou, quase gritando. O coração batia forte. As emoções estavam borbulhando. O que estava acontecendo? Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo a engoliu. A porta arrebentou novamente, e mais homens encapuzados penetraram, desta vez mais agressivos. As vozes se misturaram em um grito coletivo. Patrícia segurou a mão de Marco, mas em meio à luta e à confusão, uma balança de emoções a arrastou. O que mais estaria escondido? Em um movimento rápido, um dos intrusos apontou a arma para ela. Patrícia, a verdade vem com você. Você não pode fugir do que é. Ele gritou, e com isso a sala explodiu em um frenesi. O caos, o tiroteio, as vozes distantes, e então, de repente, tudo escureceu. A escuridão a engoliu. Quando o silêncio finalmente tomou conta, tudo parecia irreconhecível. Patrícia não sabia o que acontecera. E no fundo, uma única pergunta ressoava em seu ser. Como um eco interminável. Quem realmente era ela? Uma nova identidade estava prestes a ser revelada. E naquela fração de segundo, o destino de todos poderia mudar para sempre. O futuro, agora mais nebuloso do que nunca, deixava a Patrícia em um estado de choque, desesperada por descobrir a verdade e por entender as consequências daquele ataque. O desespero era palpável. Patrícia caiu de joelhos, o coração disparando enquanto a fumaça ainda envolvia o ambiente. O homem encapuzado havia gritado palavras que ecoavam em sua mente. Você é um peão! Mas o que isso significava? O peso daquela afirmação a sufocava e ela não sabia se estava prestes a chorar ou gritar. Patrícia, precisamos ir! Marco gritou de forma firme, puxando-a pela mão. Lourdes e Sandra estavam paralisadas, o choque estampado no rosto. A sala estava um caos, e os sons de gritos e tiros começaram a ecoar. Era um pesadelo acordado. Antes que pudesse responder, mais tiros soaram. Uma salva de disparos. Patrícia estremeceu, segurando a mão de Marco com força. Ele estava ali, mas mesmo assim, o medo a consumia. E se isso
Não acabar? E se tudo isso acabar em tragédia? Não pense assim, por favor. Marco disse, a voz cheia de urgência. Ele olhou profundamente nos olhos dela, buscando algo. Confiança, talvez. Eu não vou deixar você aqui. Vamos! Dando um passo hesitante em direção à saída. Patrícia olhou para Lourdes. Mãe! A palavra saiu como um sussurro frágil. Os olhos de Lourdes estavam cheios de lágrimas, mas também de determinação. Esta é a sua chance, minha filha. Você precisa ir. Sandra avançou, seu semblante determinado. Você não pode ficar aqui. O legado não é apenas uma maldição, Patrícia. É uma oportunidade. O momento se tornou um vórtex. E Patrícia sentiu como se estivesse presa numa correnteza. O que isso significa para nós? O que vocês escondem? As perguntas quase escaparam da sua boca. Mas o tempo era escasso e a pressão aumentava. Mais explosões. O chão tremeu e Patrícia e Marco se encolheram, tentando encontrar abrigo. Agora, deixe tudo para trás. Ele a puxou e Patrícia sentiu um nó na garganta. Uma dor aguda na ideia de deixar sua mãe e sua nova irmã para trás. Não! Lourdes gritou, mas o som se perdeu no caos ao redor. Das sombras, um grito ressoou. A figura do homem que alegava ser seu pai se ergueu, a ferida vibrando na luz que entrava através das brechas. Patrícia, tudo o que fizemos foi por você. Não se esqueça do que você é. Ele balançou a cabeça com fervor, mas Patrícia não tinha tempo para dúvidas. Vamos, Patrícia, agora! Marco a puxou para fora, em direção à porta. Com o coração acelerado, ela fez o que ele pediu. Uma última olhada para Lourdes. Um último calor paterno. Uma força inexplicável as uniu. Mas o tempo não esperava. O mundo estava desmoronando e ela tinha que sobreviver. Quando finalmente saíram, a luz ofuscante do dia os atingiu. E Patrícia respirou fundo, como se fosse a primeira vez. O ar estava carregado de fumaça e gritos na distância. O que acontecia atrás dela importava. Pouco agora! O que importava era aquilo que estava pela frente. Vocês estão seguros agora! Marco disse enquanto se afastavam. A adrenalina pulsava e Patrícia se lembrou de cada lágrima, cada grito. Eu não sei o que veio a seguir, mas temos que enfrentar isso juntos. Ela assentiu, determinada. Mas, no fundo, uma pergunta ainda a assombrava. Quem realmente era Patrícia? A herdeira de um legado obscuro ou apenas uma jovem perdida em um mar de segredos e mentiras? Somente o tempo diria. E aquela história, com todos os seus mistérios, pairava no ar, aguardando seu desenlace. Então, antes de tudo se apagar, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. A busca pela verdade ainda não terminara. Era hora de reescrever sua história. E você, junto com Patrícia, não vai querer perder os próximos capítulos dessa saga impactante. Então, se inscreva imediatamente no canal, agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Eu quero saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A verdade espera por você.